Olá pessoal, desejo aí que todo mundo esteja bem, por aqui também estamos tocando barco, tudo bem? E como eu havia comentado com vocês, vamos entrar agora num assunto novo, né? Esse assunto, obviamente, ele vai ser tema lá da nossa segunda prova, não vai ser tema dessa prova que nós vamos ter no dia 14, né? Conforme a gente combinou com vocês, né? Vamos estar falando aqui sobre carboidratos, né? E eu gosto de trabalhar esse assunto porque ele é bem interessante no sentido de aplicação, né, dessa classe de biomoléculas, ou seja, quais as funções que essa classe de biomoléculas desempenha no organismo, tá? Bom, e essa imagem aqui, ela resume exatamente a importância, né, do estudo dessa classe de biomoléculas que são os carboidratos, ou também conhecido como os açúcares, né? Então, se a gente pegar aqui, pessoal, a cadeia alimentar, né, o nosso triângulo alimentar aí, né, percebam que a base da nossa cadeia alimentar, da nossa pirâmide alimentar, são preferencialmente compostos por alimentos ricos em carboidratos, né? Então, os pães, cereais, tubérculos, raízes, elas estão na base da nossa alimentação, né? E isso não sou eu quem estou dizendo, não, né? Eu vou mostrar daqui a pouco algumas imagens mostrando que a maior parte, né, dos alimentos que a gente, né, principalmente gostaria que toda a população mundial tivesse, né, uma pirâmide alimentar e ter acesso a todos esses tipos de alimentos. A gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Mas que a base, né, da alimentação do ser humano é justamente os carboidratos, né? E justamente porque a principal função que essa classe de biomoléculas apresenta é a de gerar energia para as células, né, a partir da sua oxidação completa ou parcial, né? Então é a partir da oxidação de carboidratos que é uma das maiores fontes de energia, de ATP, que as nossas células vão ter. E para mostrar para vocês que a base da dieta alimentar, né, da população como um todo são os carboidratos, veja só, eu consegui imagens aqui bem interessantes, né, de povos de diferentes culturas aí, né, de diferentes origens no mundo, e percebam que a maior parte dos alimentos, né, que essas famílias de diferentes regiões aí, diferentes localidades do mundo, né, a maior parte dos alimentos são ricos em carboidratos, são alimentos ricos em carboidrato. Então por isso que a gente mostrou lá que a base da pirâmide alimentar, né, do ser humano como um todo são alimentos ricos nessa classe de biomoléculas que são os açúcares, ok? Tudo bem? Bom, agora além da função de fornecimento de energia, né, de função energética que o carboidrato apresenta, né, ele também apresenta uma importante função estrutural, como polímeros, né, que funcionam tanto como elementos estruturais quanto de proteção, por exemplo, nas paredes bacterianas, né? Lá nas bactérias gram-negativas, né, nós vamos encontrar uma série de lipopolissacarídeos, ou seja, são carboidratos associados a lipídios, né, que vão ser componentes importantes da formação, né, dessas paredes bacterianas. Assim como nas células vegetais também. A celulose, por exemplo, né, é um polissacarídeo, né, um homopolissacarídeo, né, formado de moléculas de glicose. Nós vamos ver em detalhe a estrutura da celulose, que faz a formação da parede de células vegetais aí, tá? Além também de estarem presentes no tecido conjuntivo e na cobertura celular dos animais, né, como as glicoproteínas, ou seja, são carboidratos associados a proteínas que estão presentes, né, como elementos estruturais, tanto no tecido conjuntivo e também na cobertura celular dos animais aí, ok? Bom, acabou por aí, né? Então é função energética, função estrutural? Não, né? Olha a riqueza, né, de funções que essa classe de biomoléculas apresenta, né? Eles são elementos também constituintes da base da informação genética da célula. Vocês já sabem disso, não é? Os nucleotídeos, né, ou também os ácidos nucleicos apresentam carboidratos na sua composição, né? Então quem não lembra do DNA e do RNA, né? O RNA
né, a ribose, que é um carboidrato, é componente dessa molécula, assim como, né, o DNA, que apresenta a desoxirribose como componente desse ácido nucleico aí. Tudo bem? Então veja só que essa é uma classe bastante rica na questão de função que vai desempenhar aí, tá? Bom, o objetivo nosso então desse curso é justamente mostrar, né, os diferentes carboidratos, classificar eles, né, e também fornecer alguns exemplos, né, dos seus papéis, tanto, né, na sua função que desempenha, né, como componentes estruturais das membranas e assim por diante. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa classe de biomoléculas. Tudo bem? Classificando e entendendo um pouco mais da estrutura dessas moléculas. Tá? Bom, então, em termos estruturais, pessoal, a gente leva uma vantagem, né? Porque agora o estudo de carboidratos é um pouco mais simples do que o que a gente viu lá para aminoácidos. No entanto, os conceitos ainda são aplicados, tá? Os conceitos, quando a gente estiver falando mais da parte de estrutural, eles ainda são aplicados do que a gente carrega lá de conhecimento dos aminoácidos, das proteínas, né? No entanto, os carboidratos são estruturalmente muito mais simples do que os aminoácidos, tá? A fórmula empírica de um carboidrato é justamente CH2ON, ou seja, é uma estrutura, né, repetitiva desse núcleo aqui, tá? CH2O. No entanto, podem aparecer também nitrogênio, fósforo, enxofre, em alguns casos especiais de carboidratos específicos aí, tá? Os carboidratos eles pertencem aos grupos dos polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Ou seja, nós só vamos encontrar dois tipos de função orgânica, né, nos carboidratos, ou aldeído ou cetona, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver com mais detalhe essa questão, né? E o nome, né? Sacarídeo, né? Monossacarídeo, polissacarídeo. De onde vem esse termo sacarídeo? Vem lá da palavra derivada do grego, né? Sácaron, que significa açúcar, né? Então, essa classe de biomoléculas tem essa característica, né, de apresentar um sabor doce, tá certo? E a classificação em termos de nome dos carboidratos, sempre a gente vai observar a terminação -ose, né? Então, glicose, destrose, assim vai, tá? Os carboidratos eles se dividem em três classes, tá? Os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Vamos ver em detalhes um pouquinho cada uma dessas classes, tá? Começando então pelos monossacarídeos. São os açúcares simples, uma única unidade de polihidroxialdeído ou uma aldose ou polihidroxicetona, também conhecido como cetose, tá? Então vai ser o monossacarídeo apresenta uma única unidade, tá? Seja ela aldose ou seja ela cetose, né? São sempre aldeídos ou cetonas com 2 ou mais grupos hidroxil aí, né? Os mais abundantes, então trouxe aqui como exemplo para vocês, são a glicose e a frutose, tá? Então veja bem, como eu falei para vocês, né? Aquelas estruturas CH2O que se repetem ao longo da estrutura toda aí, né? E eu sempre vou observar ou a função aldeído, né? Então, ou seja, esse carbono está fazendo uma dupla ligação com oxigênio, né? Só que aqui nós temos aqui, né, uma carbonila aldeídica e aqui, nesse caso da frutose, uma carbonila cetônica aí, não é? Olha só a diferença na estrutura, tá? Mas vejam que as moléculas, elas sempre vão apresentar essa cadeia repetitiva de CH2O ao longo da estrutura aí, tá certo? Os monossacarídeos, a cadeia das moléculas não é ramificada, então percebam que os carbonos estão alinhados aí, né? E sempre um dos carbonos vai formar ligação dupla com oxigênio, né? E os demais sempre vão estar ligados à hidroxila e ao hidrogênio. Tudo bem? Tá? Então aqui, essa é a glicose,
é uma aldohexose, porque eu tenho 6 carbonos aqui, então aldo vem da função de aldeído, dessa carbonila, e aqui a frutose é uma cetohexose, também com 6 carbonos, a função aqui cetônica, né, dessa carbonila, tá? E a classificação aí de nomes a gente vai ver um pouco mais em detalhe daqui a pouco. Então são compostos sólidos, né, sem cor, geralmente são esbranquiçados ou translúcidos, né? São solúveis em água e insolúveis em solventes apolares. Óbvio, né? A quantidade de hidroxila aqui, né, que permite a formação de ligação de hidrogênio com a molécula de água, que é polar, né? Só que não são solúveis em solventes apolares, tá? E com sabor adocicado. Tudo bem? Tá? Bom, os oligosacarídeos consistem de cadeias curtas, geralmente de 2 a 10 unidades de monossacarídeos unidas entre si por ligações glicosídicas características. Tá? E aí nós vamos aprender um pouquinho mais para frente de como essas ligações glicosídicas elas acontecem, tá certo? Os mais abundantes na natureza são os disacarídeos. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar na sacarose, né? É um açúcar muito comum aí que a gente encontra nos alimentos. Tá? E a sacarose é um disacarídeo, né, formado por glicose e frutose. Tá? Então você vê que tem uma unidade de glicose e uma unidade de frutose formando uma ligação glicosídica que gera esse disacarídeo conhecido como sacarose. Tá certo? Tá? E por fim, os polissacarídeos, que consistem de longas cadeias, centenas ou milhares de monossacarídeos unidos entre si por ligações glicosídicas também características. Tá? Vocês mesmos já sabem, os mais abundantes na natureza são o amido e a celulose. Né? E aqui nos polissacarídeos, as cadeias elas podem ser lineares, como é o caso aqui da celulose, ou ramificadas, como é o caso, né, do amido e do glicogênio. Né? Você vê que eu tenho uma cadeia aqui, e aqui tem um ponto de ramificação, e eu posso ter vários outros pontos de ramificação aí ao longo dessa estrutura. E tudo isso nós vamos ver em detalhes conforme a gente vai evoluindo nesse tema, ok? Tá? Bom, a minha pergunta é, os carboidratos possuem isomeria ótica, né, que a gente viu lá que nos aminoácidos, quando ele apresenta lá um carbono anomérico, né, eu tenho isomeria ótica. Né? Então, eu tenho os D-aminoácidos e os L-aminoácidos, não é? Tá? A pergunta é, os carboidratos também apresentam isomeria ótica? E a resposta é sim. E como? Né? Olha só quantos carbonos anoméricos eu tenho aqui naquele exemplo da glicose que eu acabei de dar para vocês. Né? Lembrando que carbono anomérico a gente também representa como carbono alfa, é quando eu tenho um carbono ligado a 4 ligantes distintos. Tá certo? Então veja que esses carbonos em destaque aqui e esses aqui também da frutose, todos eles estão ligados a 4 ligantes distintos. Tá? Então eles apresentam diversos isômeros óticos. Né? E a quantidade de isômero que um carboidrato vai possuir é dado por esse 2 elevado a N, onde o N é o número de centros quirais, né? Ou de carbonos anoméricos, ou quirais que cada molécula de carboidrato vai apresentar. Né? Então, sim, eles apresentam uma diversa isomeria ótica aí. Tá? E aí, então, a gente precisa saber, né, identificar qual isômero a gente vai estar representando na fórmula. Né? E lembra lá da questão do gliceraldeído, né, que é o açúcar mais simples que nós temos, que a gente usa justamente para definir, né, se é um isômero D ou se é um isômero L. Né? E aí a gente pega sempre a hidroxila aqui ligada ao carbono 2 do gliceraldeído e observa a posição que está. Né? Se está para o lado direito é o D, ou se está para o lado esquerdo é o L. Né? Dando exemplo aqui para outros carboidratos um pouquinho mais complexos, né? Aqui eu tenho 3 carbonos, aqui eu vou ter 4 carbonos. Né? Como é que eu faço a leitura, né, da isomeria? Veja só, eu tenho aqui o carbono da função, né? No caso, um carbono aldeídico aqui. Né? Eu vou para o penúltimo carbono, né? Na cadeia tem 4, né? Eu vou para esse penúltimo carbono. A hidroxila está para o lado direito, é D. A hidroxila está para o lado esquerdo, é L. Tá? Esse açúcar aqui é a eritrose. Tá? Olha só um outro açúcar aqui, a treose. Né? Então eu pego a função orgânica, penúltimo carbono.
está para a direita, D. Penúltimo carbono está para a esquerda, L. É assim que eu defino, né, a isomeria dos diferentes carboidratos aí que a gente vai encontrar. Só para fazer um exercíciozinho, aqui eu tenho a arabinose, queria que vocês me dissessem se essa que está representada aqui nessa figura é a D ou a L, arabinose. Né? Fácil, né, pessoal? Como eu expliquei para vocês. Aonde está a função aqui? Está aqui, ó, nesse carbono 1 aqui. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá certo? Penúltimo carbono está aqui. Né? Para onde está a hidroxila? Está para o lado esquerdo. Então, a gente sabe que para o lado esquerdo eu tenho a L arabinose. Se a hidroxila tivesse para cá, seria a D arabinose. Tudo bem por enquanto? É isso aí, pessoal.